Muito bem, irmãos, nós vamos a mais uma aula de capelania. Aqui eu vou tratar de dois capítulos, o 9 e o 10, capelania escolar e capelania fúnebre. Capelania escolar, primeiro, por que capelania escolar? A nossa realidade é de dias difíceis, coisas terríveis têm acontecido em nossa realidade. E isso é o reflexo do que está dentro das pessoas, o distanciamento de Deus. O aumento de homicídios, de roubos, sequestro, suicídios e tudo mais que temos visto e vivenciado não é um mero acaso. Um grande influenciador de tudo isso é a desestruturação da célula base da sociedade, que é a família, sendo seguido por certo descaso dos órgãos competentes pela educação e da má qualidade do ensino aplicado no Brasil e, sem dúvida alguma, do desinteresse público em se dedicar ao aprendizado. O aprendizado é uma formação, faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. O inimigo, ele sabe disso. Sabendo disso, ele trabalha isso dentro das escolas, às vezes. Então, tem valores e coisas que precisam ser aprendido. E nosso trabalho nas escolas é influenciar a pessoa para a vida. Então o capelão tem uma função importante na capelania escolar. Eu acho que uma dos locais mais importantes, e até para o crescimento da igreja, é trabalhar com crianças, jovens, adolescentes nas escolas. Ali uma porta aberta para o trabalho do capelão. Há uma banalização dos valores básicos, como educação, cordialidade, respeito, mordomia, cidadania, civismo, coisas desse tipo foram se perdendo com o tempo. Então nós precisamos trabalhar essa área aí. Então, junto com o evangelismo, nós também trabalhamos os transversais, como eu já mostrei para vocês. Então, ética e moral precisam ser resgatados. A Bíblia é uma religião, o cristianismo, através da Bíblia, é uma religião moral e ética, porque tem muitos valores éticos e morais ensinados ali. E os princípios que permeavam as nossas vidas, nossa sociedade, nossas famílias, foram em partes perdidos, abandonados e trocados por práticas que não condizem com a palavra de Deus, e nem com um bom ambiente familiar, pessoal e tudo. Então a capelania escolar, vocês vão ver, acompanhando aí os números das páginas, tá? Olha aí no alto. A capelania escolar é um dos meios mais eficientes nessa busca aí por soluções desse tipo que eu estou falando. Tá? E é amparada legalmente, como a gente viu lá atrás. Revejam lá os vídeos lá atrás, vocês vão ver. Observe o crescimento, na prática da capelania nas escolas, e essa está sendo com respeito. Está sendo respeitada. O que é capelania escolar, então? Capelania escolar ou pastoral escolar é um dos segmentos da capelania dirigida ao desenvolvimento da ação pastoral dentro das escolas. Ela cuida do desenvolvimento espiritual do corpo discente, que é o aluno, e do corpo docente, que é o professor, tá? E da sociedade que está inserida, e tem como principal objetivo auxiliar quem está precisando, independente de sexo, raça e religião. Então ela cuida do desenvolvimento espiritual do corpo discente, basicamente. Mas também ela tem familiares, os funcionários discentes, etc. Docentes também. Tem um papel relevante na formação do ser humano, porque alcança desde a criança, muito pequena, também nos filhos, nos pais, escola, sociedade, como colocou o pastor presbiteriano Afonso César de Oliveira aí no seu livro. Tá? Capelania escolar, então, é um agente formador de opinião. E ali, naquela fase escolar, é a fase que a pessoa está se formando em opinião. E de conscientização, através da sua capacidade de influenciar não somente o ambiente escolar, mas também as famílias, os seus lares. Então, essa é uma grande porta aberta para a capelania. A capelania escolar, esse é a grande saída para o trabalho da igreja, que deveria estar pensando nisso já há muito tempo. Bom, então vamos para outra, o capítulo 10, que é a capelania fúnebre, que é luto e ofício fúnebre através do capelão. O luto e o capelão. O capelão, ele vai ter contato constante
com pessoas em período de luto, sejam pacientes de um hospital desenganado pelos médicos ou familiares que sentem a dor da perda de um ente querido, e até mesmo o cotidiano de uma escola, o presídio, o luto pode estar presente ali também. Cabe ao capelão então se preparar para auxiliar as pessoas nesse momento e conhecer o que pode ocorrer na área emocional das pessoas enlutadas. É de fundamental importância para saber lidar com as diversas situações. Qual é o papel então do conselheiro, do cristão, na ajuda com o luto? O luto é um período de difícil assimilação, é claro, e que leva tempo para ser resolvido dentro da pessoa. Constantemente nós somos tentados a interpretar que o luto é apenas um sentimento que se sente ou se vivencia de perder uma pessoa querida. Mas o luto vai muito além disso, ele é vivenciado a cada perda que atinge a nossa vida, desde o fim de um emprego, o rompimento de um relacionamento, as extinções inerentes e muitas vezes inevitáveis no percurso da vida humana, debilita o ser humano atingido. Então, se ele foi atingido por mais coisas, o luto vai se elevando nele, podendo ser chamado de estudo de luto, porque tudo isso vai causar um dano muito grande. Bom, então a importância do nosso trabalho, da poimênica, como já vimos lá atrás, nas primeiras lições. O conselheiro cristão é uma pessoa que, por meio do chamado de Deus, torna-se um pastor. O trabalho poimênico é o trabalho pastoral, de aconselhamento pastoral, de cuidado pastoral, ou um conselheiro cristão qualificado. O capelão o trabalho do capelão é um trabalho pastoral naquele sentido de cuidado mesmo, que é qualificado na tradição bíblica, nos recursos psicológicos, comportamentais, com a função de interceder entre a poimênica, que é o trabalho pastoral, e o ministério de cura das almas. Então esse é onde entra o conselheiro cristão aí na pessoa, no meio dessa situação. Isso está no livro do Farris. O conselheiro cristão aborda 3 fases de uma pessoa enlutada: a cura, o sustento e o guia, como foi citado na parábola do bom samaritano. Vocês vão ler o material todo aí, eu estou resumindo aqui para dar uma noção geral para vocês, mas está bem explícito aí. O ministério de cura, é impossível separar a cura física da cura espiritual. Então, primeiro ponto é o ponto de cura, porque é cura, sustento e guia, que é o que ele colocou lá no livro. No caso do sustento, o livro de Êxodo mostra essa atividade de Deus ao nutrir diariamente o seu povo no deserto. O conselheiro encoraja os seus membros no amor de Cristo, e no ministério de guia há um processo de ajudar o enlutado a se conectar de volta à realidade por si mesmo. Esses 3 passos estão na parábola do bom samaritano, que é a cura, que é o sustento e que é a guia. Em termos práticos, o ministério de apoio e aconselhamento cristão implica em estar com o povo em meio às crises aparentemente sem solução, como a morte, o luto, crises pessoais, financeiras, veja que o capelão está sempre no meio das catástrofes aí, das doenças, dos problemas sociais e todos eles aí. Então, o trabalho do capelão é um trabalho essencialmente social, é um trabalho social muito importante. Então, a principal função desse ministério é de acolher as pessoas em meio a grande sofrimento. Isso exige muito esforço psicológico e espiritual do conselheiro cristão. Ele tem que estar preparado psicologicamente, porque ele vai ter que se esforçar psicologicamente para isso. Bom, também coloca a Elizabeth, coloca o luto, os estágios do luto. Elizabeth Kubler-Ross, ela era uma psiquiatra suíça, em 1926, faleceu em 2004, depois de derrames cerebrais. Foi uma das pessoas que mais influenciou o estudo sobre a morte e o luto. Marcou história com o livro dela, Essa obra do livro dela vai ajudar, então, uma parte dela está descrita aqui, a compreender os estágios do luto.
O primeiro estágio do luto é de negação, isolamento e choque. Nesse estágio de negação, ele é acompanhado por frases como: isso não pode estar acontecendo comigo, é só uma ilusão. Ele nega, tá? O médico pode estar errado, é negar a realidade. O primeiro estágio é o estágio de negação e de isolamento. A pessoa tenta se isolar, repetindo quando recebia a notícia, né? Depois é uma tentativa de fugir da realidade. Então ela se isola e tenta negar a realidade. O segundo estágio é o estágio da raiva. Quando se percebe que não há como fugir dessa realidade, a pessoa entra no estágio da raiva. Ela fica revoltada com a vida, revolta com o mundo, revolta com Deus. A pessoa pode brigar com ela mesma, com os parentes, com quem está do lado e até com Deus. Então é o estágio da raiva. No terceiro estágio, passou o choque inicial, a raiva de se sentir injustiçada, ela começa o estágio onde ela é tomada pelo desespero do fim já anunciado, do que ela já não tem nem poder sobre isso. Então passa a requerer, né, a querer de Deus reverter a situação, através de prometer algumas coisas para Deus. Se eu sair dessa situação, eu vou ser uma pessoa melhor, né, eu vou à igreja toda semana, eu vou levar uma vida mais saudável. Ele começa a querer tocar, né, a barganhar e a querer resolver isso, se oferecendo alguma coisa em troca. Quarto estágio é da depressão. Vai ver que isso também não vai funcionar e talvez seja o estágio mais doloroso, esse aqui, enfrentado pelo enlutado. E é quando todas as esperanças parecem desvanecer, né, que vai desaparecendo devagarinho. A dor e a angústia rasga a alma do enlutado, a melancolia toma lugar e a pessoa vive em seu próprio mundo um drama que parece não ter fim. Então o estado de depressão é terrível, que é o quarto estado. Aí vem o quinto estágio, que é o estágio da aceitação. Esse é o estágio onde a pessoa começa a aceitar a realidade, aí já sem raiva, sem depressão e sem barganhas. É o momento da lucidez, né, que dá aquela lucidez do enfrentamento da realidade. Para chegar a esse estágio, aí o capelão tem um papel preponderante para ele pular etapas, para ele chegar nesse estágio aqui com segurança, para ele retomar a sua vida, as suas coisas sem maiores traumas. Então tem gente que fica anos em alguns desses estágios aí. E aí o capelão tem um trabalho importante aí, né? E para ele chegar a isso aí com o coração preparado, né, seja para o caso de morte, o que tiver para acontecer, né, ou de quem já perdeu alguém, ou alguém que agora deve reconstruir a sua vida. Então esse estágio é o estágio da aceitação, dele aceitar a sua realidade. E por fim, é necessário então, fica claro que não existe uma sequência dos estágios de luto, não uma sequência lógica. É muito comum as pessoas passarem por esse processo, apresente esses estágios, ou pelo menos 2 deles, né? Não os 5, mas 2, né? Tem gente que apresenta os 5, tem gente que fica anos, né, em algum desses estágios. Então, tem gente que nunca sai de algum desses estágios aí, fica travado o resto da sua vida nisso. Então aí entra o trabalho do capelão para ajudar a minimizar as consequências do luto, as consequências da perda. E se o trabalho for bem feito, né, e a pessoa ali assimilar bem o trabalho do capelão, ele vai conseguir retomar a sua vida, retomar o seu trabalho, retomar o que for necessário. Tá bom? Vamos terminar por aqui. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.